Isso aqui vai dar uma boa thumbnail. A vida do homem é difícil. E eu queria que Demais. você exercitasse um Sofro pensamento muito. de que eu afirmar que a vida dos homens é difícil não tem nada a ver com eu falar que a vida das mulheres não é difícil. Um fato não anula o outro. A vida é difícil em geral, né? Acho que pra todo mundo. Mas a do homem é um pouquinho mais puxada, hein? Homens e mulheres têm vidas difíceis por motivos diferentes. O que a gente precisa tirar da nossa cabeça é essa interpretação contemporânea sexista de que se eu falo que a vida do homem é difícil, eu estou desvalorizando de alguma forma as mulheres. Eu quero ilustrar essa afirmação do título do vídeo para vocês hoje com 3 coisas. Andar na rua de madrugada, o Superman e uma capivara que gosta de morder gringas. Uau, que chamada incrível! Você está sendo obrigado a ficar nesse vídeo agora, porque a curiosidade não vai te deixar embora. E de verdade, esse não é um vídeo de argumentação, esse é um vídeo bem pessoal meu. No final eu vou colocar a experiência pessoal que me fez pensar nisso tudo. Mas como esse canal é um lugar em que eu compartilho o que eu quero, eu vou compartilhar com vocês. E quem curtir, curtiu. Quem não curtir, tchau. Andar na rua de madrugada. Aqui eu quero que você exercite bem essa cena que eu vou te passar. Qual é o problema de um homem ou de uma mulher ao andar na rua de madrugada, aqui no Brasil pelo menos? Qual é a pior coisa que pode acontecer? Uma onça parda sair e querer te comer? Um caminhão passar e buzinar muito alto? Não. A pior coisa que pode acontecer se você sair de madrugada na rua é você topar com um homem. Geralmente um homem que esteja disposto a expressar algum tipo de violência contra você. Isso é o que preocuparia uma mulher andando na rua de madrugada, isso é o que preocuparia outro homem andando na rua de madrugada, o que preocuparia um idoso ou uma criança andando na rua de madrugada. Até cachorros teriam medo de encontrar esse homem. Então o bicho-papão de verdade da nossa sociedade é um homem disposto a ser violento. E se esse for um homem mau, ou seja, ele está disposto a expressar violência de uma forma má, aí você encontrou o vilão da narrativa. E é claro que... O foda é que as feministas, não essa moça, elas colocam todos os homens como homens maus, né? Como se todos fossem homens ruins, estus, tudo de ruim da sociedade. Vão tomar no cu, feministas. Que é uma metáfora, então, mesmo se a gente tirar do contexto de andar na rua de madrugada, se a gente colocar no contexto de um ambiente de trabalho, de passear no parque, de estar no meio de uma guerra civil, a pior coisa que todo mundo pode encontrar, o maior risco, é um homem disposto a ser violento por razões ruins. Um homem mau disposto a ser violento. E quem seria capaz na sociedade de parar um homem mau disposto a ser violento? Um homem bom disposto a ser violento. E aí, meu amigo, homens começam a guerrear contra homens. E mulheres, idosos, crianças, até animais vão querer se proteger sob a influência deste homem bom disposto a ser violento. Nossa, Gabrita, nada a ver, porque existe polícia, existe exército. Eu ligaria para 190. O 190 ainda é um homem bom, direcionado, com princípios, supostamente, preparado para ser violento. Eu perdi o sono numa madrugada de quinta-feira e foi isso que saiu da minha cabeça. Foi isso que me impediu dormir. Vocês têm noção de como é meio perturbador? Porque isso justifica completamente o mundo ter girado ao redor de homens durante muito tempo. Eu não quero usar a palavra patriarcado aqui, porque eu acho que além de corrompida, ela entra em especificidades que eu não posso explicar pra vocês. Só que pensa comigo, se o mundo girou em torno desse conflito durante muitos séculos, um homem bom disposto a ser violento versus um homem ruim disposto a ser violento, faz sentido que tudo tenha girado em torno de homens. Como se todo o resto fossem dispositivos coadjuvantes para esse embate dar certo. E eu não tô justificando aqui que homens são melhores do que mulheres. Só que o papel social do homem, ele é mais agressivo. Portanto, como assim? Não, calma aí. Como assim um homem não é melhor que a mulher? Os coadjuvantes para esse embate dar certo. E eu não tô justificando aqui que homens são melhores do que mulheres. Não, isso aí tá errado. Todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe, porra. Só que o papel social do homem, ele é mais agressivo, portanto, ele é mais ativo. Sem as mulheres, nós não temos humanidade, porque a gente não tem fertilidade, a gente não tem mães, a gente não tem filhos. Mas sem os homens,
os nossos filhos são mortos no berço. Sim, por outros homens também. Só que a gente entra num complexo, porque pra eu me defender de um homem ruim, talvez o que eu precise é de um homem bom. E eu sei que deve ter uma galera pensando nada a ver, isso é muito machista, porque mulheres têm a mesma capacidade de gerar violência ou de se defender de violência gerada quanto homens. E eu, sinceramente, não vou perder tempo discutindo isso. Se você é uma mulher que já saiu na porrada, num ambiente controlado, num esporte de contato com outros homens, você vai entender o que eu tô falando. Talvez uma mulher muito bem treinada consiga combater um cara que não tem quase que treinamento nenhum. Agora, se você coloca uma mulher muito bem treinada, uma mulher com 4 anos de treinamento em defesa pessoal de qualquer tipo, com um cara que também tenha 4 anos de treinamento em defesa pessoal de qualquer tipo, você vai ver do que eu tô falando. Talvez a nossa... Cara, é só pegar aquelas lutas lá que, sei lá, botam trans pra lutar contra uma mulher, mano. Porra, as minas não tem chance, cara. Tem um vídeo que é de um cara que ele tá lutando contra duas mulheres, mano. Se eu não me engano, as duas são lutadoras e o cara, eu não sei. Mas, tipo, as duas minas não tem chance contra o cara. Então, porra, tomar no... A única chance de verdade sejam aquelas coisas que nós criamos, que eu não posso, acho que, falar aqui. Mas ainda assim, a gente nunca vai saber qual é a sensação de conseguir aniquilar alguém com as nossas próprias mãos. E até o homem mais fraco, até o nóia ali debaixo do viaduto, ele sabe que ele tem esse poder. Ele sabe que se ele te bota no chão e se ele fecha as mãozinhas dele ao redor do seu pescoço, ele te churrasca em 4 ou 5 minutos. Nós temos algumas chances, mas nós ainda estamos perdendo nesse jogo e a gente vai perder porque é a biologia. Daria para eu trazer vários exemplos aqui, como, por exemplo, o Comitê Olímpico voltando atrás na questão de deixar homens transicionados lutarem contra mulheres. Mas eu acho que o público já tem um bom senso sobre isso, então eu nem vou ficar tentando desfazer essa narrativa de que nós somos iguais em questão de fisicalidade e violência, porque nós não somos. É só você analisar o histórico de mulheres violentas também. Quando elas são violentas contra homens, elas geralmente usam outros artifícios e outras ferramentas que não envolvam tanta fisicalidade para conseguir deixar esse homem vulnerável o suficiente para aí sim elas irem lá e cortar e fazer sei lá o quê. E voltando ao assunto, isso gerou um embate entre homens violentos. O que muda é a intenção de cada um. Só que daí a gente vai pro próximo tópico, que é o efeito Superman. Porque tudo bem, se o jeito é arrumar um homem bom que pode ser violento, todo mundo vai querer um. Só que ninguém quer se juntar e ajudar esse cara. É tipo o Superman. Vamos criar um exército de civis. Vamos juntar todas as forças armadas do mundo para ajudar Superman? Não. Ele dá um jeito. Ele é bom, ele é poderoso, ele dá um jeito. Então, quando a gente vê esse homem bom disposto a ser violento, nós colocamos uma figura paternal nele, de que ele vai nos proteger. Bem parecido com a figura de Deus, sim, realmente. Então, o papel de um homem de valor passa a ser proteger a ele mesmo e a todos os indefesos que não podem se proteger. Esse é o homem de verdade. Esse é o homem que a gente não pode chamar de frouxo. Cria-se, então, uma responsabilidade em cima do homem. Você não pode ser frouxo. Você tem que proteger as coisas, as pessoas, os animais, os objetos. Isso quer dizer, meu irmão, que numa sociedade que se fala tanto sobre papéis de gênero e desconstruir esses papéis, o papel de gênero do homem, de ser o protetor, paternalista, provedor, nunca foi desfeito. O homem que ainda não se encaixa nisso é julgado. O homem que vira e fala, eu não tenho obrigação de proteger ninguém, nem de prover pra ninguém. Ele é chamado de frouxo, de vagabundo, de preguiçoso, de sem ambição por algumas pessoas. Só que quando a gente fala de papel de gênero, a gente logo pensa nas mulheres, porque nós, por meio de um certo movimento aí que você já deve ter ouvido falar. Querendo ou não, nós tivemos e temos ainda um movimento que é super engajado em desconstruir esse papel das obrigações femininas. Só que os homens não têm o mesmo movimento. Então, vocês estão perdidos numa linha tênue entre tentar seguir o que o passado diz que você deve ser e tentar enxergar um caminho pra fora disso que não seja autodestrutivo ou misantropo, talvez. E ainda nessa questão dos papéis, se nós éramos oprimidas, nós éramos guardadas e limitadas, o homem, ele era oferecido como um sacrifício, como um tributo. Eu, governante do Brasil, decido que quero entrar em guerra com o Paraguai. O que eu faço? Eu vou lá sair na porrada com o governante do Paraguai? Não, eu mando peões. Eu mando os meus homens... Devia ser assim, cara. As guerras deviam ser assim. Tipo, pega lá o governante... o outro governante, e aí sai na porrada. Aí quem ganhar, ganhou.
É isso, quem ganhar lidera o mundo. Jovens e adultos, treinados ou não, eu mando eles para serem o meu sacrifício, o sacrifício da sociedade brasileira. Então eu consigo entender quando os mais antigos olham para nós mulheres reclamando que nós tínhamos que ficar trancadas em casa, tendo filhos, sendo bancadas por homens, recebendo um chifre ali, um tapa aqui, enquanto maridos tinham que nos tirar das casas dos nossos pais, prover para nós até o nosso último momento de vida e para os nossos filhos também, porque homem tem que ter filhos, senão ele é frouxo. O que tem de errado com você que não consegue gerar um bebê? Trabalhar o dia inteiro e ainda estar disposto a entrar numa guerra e morrer pelo seu país. Ou em um contexto de violência urbana, levar um tiro pela sua família. É claro que os caras vão olhar pra gente e falar, caralho, você acha que você tinha o que reclamar? Eu é que tinha que reclamar, olha só o que eu tô fazendo. Mas é aí que eu retomo o mesmo pensamento do início. As dores e dificuldades que um homem passa tornam sim a vida dele difícil, não anulam o fato de que mulheres também tinham dores e sofrimentos específicos que tornavam a vida delas difíceis. Não é legal você ser tratada como um objeto de reprodução. Você acordar e ir dormir todos os dias encarando as mesmas paredes e limpando cocô de bebê. Você não ser capaz de escrever um livro ou fazer um vídeo como esse que eu tô fazendo. Mas a questão é, nós mulheres também estamos esquecendo que homens foram deixados pra trás. E não só que nós estamos bem dispostas a desconstruir os nossos papéis. Nós não precisamos mais sermos virgens no casamento. Nós não precisamos mais nem casar, aliás. Nós não precisamos ter filhos, não precisamos ser femininas. Dependendo com quem você estiver negociando, nem infiel você precisa ser. Mas os caras ainda precisam ser firmes. Os caras não podem ser frouxos. Se o nosso país entra em guerra com outro, são eles que vão ser chamados compulsoriamente para irem morrer por nós. Então imagina a cabeça de um homem pensando nisso. E aí imagina também a solidão dele de ter que servir a esse papel, enquanto as mulheres não precisam mais servir aos papéis delas. É como se há 60 anos atrás, homens e mulheres estivessem sentados numa mesma mesa. Mesma mesa. A mulher seguindo o seu papel de gênero e o homem seguindo dele. Nós nos levantamos dessa mesa. E não só, a gente levantou, a gente pegou a cadeira, a gente quebrou a porra da mesa e os caras continuam sentados lá. Porque ninguém desconstruiu isso pra eles. E não só, existe espaço pro homem desconstruir esse papel quando o homem está andando 3 horas da manhã na rua com a sua mãe idosa. Existe espaço pra ele virar e falar, não é minha obrigação proteger ela desse nóia que tá vindo com uma arma na nossa direção. Ela que se proteja, nós somos iguais, não é? O que você mais acha entre influencers femininas que gostam de meter o pau em homem são os sinais de covardia masculina. Da mulher que estava correndo com o marido dela e aí eles foram assaltados e o cara sai correndo e deixa ela ser assaltada sozinha. E eu não vou ser hipócrita que não, se eu saísse com o meu marido e um cara vem assaltar a gente e ele sai correndo e me deixa pra trás, eu ficaria muito pistola. Eu cobraria que ele seguisse o papel dele. Só que ele poderia fazer a mesma coisa, ele poderia virar pra mim e cobrar o meu papel. Ah, você é uma reprodutora, você é a única que pode ter filhos desse relacionamento. Então eu quero um filho seu. Talvez venha daí uma das frases comuns da Red Pill, por exemplo, de que elas pedem tudo e não oferecem nada. E aí quando você vai ver o que eles querem que a gente ofereça, podem ser coisas meio absurdas do tipo, eu quero que você seja uma mina gostosa, maravilhosa, cheirosa, com pais não separados, virgem, engraçada, que saiba 3 línguas, mas na maioria das vezes o cara só tá tentando pedir um pré-requisito. E ele não pode, ele não tem esse direito, porque nós estamos nessa onda de desconstrução. Mas nós não queremos um homem desconstruído. Pelo menos não pra um relacionamento sério. Pelo menos não pra ter um filho com esse homem. E quem discordar que esse papel do homem continua ativo, galera, é só olhar pra alguns pontos muito comuns. Pense nos trabalhos insalubres da sociedade. Quando você vê o cara subindo no poste de energia correndo o risco de morrer. Quando você vê os caras na plataforma petrolífica. Ou até em questões mais delicadas, como a saúde masculina. Homens tendem a morrer mais cedo por problemas que geralmente eles poderiam cuidar ou prevenir. E nós, mulheres, ao invés de entendermos que isso é uma falta de valor do homem sobre a própria vida, ou que ele não foi ensinado lá atrás que ele tem que se cuidar, que é importante que a saúde dele esteja em dia, nós agimos com escárnio e falamos, nossa, lá, ó, homem é tudo burro, não serve nem pra ir no médico. E pra fechar esse vídeo, eu vou usar o exemplo da capivara que gosta de morder gringa. Eu vi um vídeo no Instagram de uma gringa nadando numa lagoa, eu acho. E de repente uma capivara se aproxima dela. E ela vê essa capivara se aproximando. E a capivara, meus amigos, não é um bicho muito pequeno, né? Então ela viu. Mas daquela inocência ou admiração por esse grande roedor, ela fica parada, esperando a capivara chegar perto dela. E aí a capivara chega, a capivara dá uma puta mordida na cabeça dela. E fica lá mordendo a cabeça dela. E quem está filmando isso, porque sempre tem um infeliz filmando, é uma amiga. E sabe o que a amiga faz?
Oh my God, não, não, não. A menina fica gritando do outro lado do celular. A menina não levanta, a menina não faz nada. Eu acho que ela ficou em choque. E, manos, a capivara ficou mordendo essa mina por, sei lá, acho que perto de 1 minuto. Ela deve ter se machucado feio. Sabe quem resolveu essa situação? Um tio que surge do nada com um pedaço de pau na mão, entra lá e vai dar porrada na capivara pra capivara soltar a menina. E além disso ilustrar o que eu acabei de falar de homens, violência, etc., ainda assim, sabe qual que é o ponto desse exemplo? Nos comentários, as pessoas não estavam falando que a mina é muito lerda. As pessoas estavam se perguntando por que esse homem não veio antes. Como se fosse a obrigação do tio proteger essa menina que ele nunca viu na vida. Como se fosse a obrigação do tio aparecer mais rápido. Já que a mina, que é uma lerda do caramba, viu um roedor gigantesco vindo na direção dela e achou que elas iam trocar ideia. Ou seja, meus amigos, a sociedade ainda espera muitas coisas dos homens. Coisas que geralmente incluem prover ou segurança, ou dinheiro, ou estrutura, ou uma família, sei lá o quê. Mas quando esses homens dizem que esperam alguma coisa das mulheres, a gente manda eles calarem a boca. Eu pensei nesse vídeo por uma experiência que eu tive na minha vida pessoal, em que o meu marido, ele tinha que fazer um acordo comercial numa outra cidade. Então ele tava com uma quantia grande de dinheiro na conta, indo sozinho até uma pessoa que a gente nunca viu na vida, no meio de um bairro que a gente nunca visitou, pra fechar esse negócio. E não, nós não somos traficantes de drogas, Walter White, Skyler, não, não. E na madrugada antes desse encontro acontecer, eu acordei assustada pensando o seguinte: e se isso for um golpe? E se esse cara, sabendo que ele está com dinheiro na conta, sequestrar ele, fizer ele passar todo o dinheiro e ainda, ó, churrascar o meu mozinho? Ai, como é legado. Mas na real, galera, o que faz nesse momento? Porque se eu me colocasse nessa posição, eu tenho certeza absoluta que ele iria comigo. E que isso mudaria o desfecho de alguma coisa. Nem que seja pra gente fugir junto. Mas da minha parte, eu ir com ele não ia mudar absolutamente nada. E aí eu fiquei com esse pensamento de que homens têm que fazer coisas muito difíceis várias vezes na vida sem ter ninguém junto com eles pra cobrir aquilo. Mas no geral vocês têm que resolver as buchas sozinhos. Vocês têm que entrar no carro com medo ou não e resolver os problemas. Pegar o fuzil, colocar nas costas e ir resolver o problema do seu país, com medo ou não. E aí, sei lá, não é legal você ser uma mulher oprimida, tendo que corresponder a um ideal masculino totalmente idealizado e só servir como uma vaca que a cada 9 meses te dá um bezerro novo. Mas também não é nada legal você sentir que você é só um soldado de alguma causa estúpida. Você levanta todos os dias pra trabalhar com uma coisa que a sociedade destacou pra ser só sua enquanto homem, já que você tem que ser firme e forte, né? Você não pode ser frouxo, que é você que tem que vir mais rápido pra bater na capivara. Ao mesmo tempo em que nós, mulheres, não vamos dar nada pra vocês. A gente não deve nada a vocês. Eu não devo paciência, eu não devo ouvir as suas dores. Eu só quero o que você tem pra me dar de melhor. É. Caralho, aí é foda. Falei nada, né, no vídeo, não tinha o que agregar. Pô, muito bom o vídeo dela, hein?